Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. E hoje nós estaremos falando sobre a Guerra dos 30 Anos, né? Que ocorreu entre o ano de 1618 e 1648. Realmente essa guerra durou 30 anos, não foi que nem a Guerra de 100 Anos que durou mais de 100, tá bom? Então bora lá iniciar, né? Como foi que eclodiu esse conflito? Primeiramente, temos que lembrar do que a gente estudou sobre a Reforma Protestante, né? E a gente sabe que houve muitos conflitos entre católicos, né, e protestantes, anglicanos, luteranos, calvinistas. Até que na Dieta de Augsburgo foi assinado, né, um acordo de paz entre católicos e protestantes, dando praticamente liberdade de culto, né? Só que mesmo com essa Dieta de Augsburgo, o conflito, né, entre essas diferentes regiões ainda continuou. No ano de 1608, tá? Sob a liderança de Frederico V, os protestantes acabaram criando, né, uma união evangélica. E eles acabaram pedindo apoio para a França, que acabou cedendo. Qual vai ser o principal motivo, né, dessa união evangélica? É fazer com que, se caso os católicos eles se organizassem para entrar em conflito contra esses protestantes, que eles teriam, vamos dizer, um meio de se defender, né? No ano seguinte, em 1609, sob a liderança de Maximiliano, que eu vou estar mostrando para vocês, tá? A imagem de Maximiliano nos slides a seguir, ele vai criar, né? Vamos dizer assim, junto com alguns apoiadores, entre ele a França, a Liga Católica, que tinha como mesmo objetivo a União Evangélica. Então aqui a gente tem dois grupos religiosos, mas vamos dizer assim, de característica militar, tá bom? Dando continuidade aqui à eclosão do conflito, eu quero que vocês observem muito esse personagem aqui, que é o Fernando II, que a gente vai falar o tempo todo sobre ele. Do início ao fim da Guerra dos 30 Anos, a gente vai estar falando sobre Fernando II, então é esse personagem aqui, tá? No século XVI, né, os tchecos que viviam na região da Boêmia, eles se converteram ao luteranismo e eles tinham a liberdade de culto. Só que, no ano de 1617, esse personagem aqui, o Fernando II, ele acaba assumindo o trono da Boêmia e ele vai, né, por ser católico, ele vai tentar fortalecer a Igreja Católica, até porque a gente sabe que no século XVI, por conta da Reforma Protestante, o catolicismo, ele perdeu muito, não só fiéis, mas questão, né, de terras, prestígio, entre outras coisas mais. Então, Fernando II, ele vai tentar, né, trazer esse poderio, trazer esse auge, né, da Igreja Católica. E entre algumas coisas que ele vai fazer, né, além de fortalecer o catolicismo, ele também vai destruir templos protestantes. E isso vai trazer uma insatisfação muito grande, né, porque os protestantes vão falar assim, quem era, né, Fernando II, que chegou ontem para vir destruir os templos? No dia 23 de maio de 1618, os protestantes já muito insatisfeitos com, né, o governo do Fernando II. Gente, lembrando que tudo isso daqui está ocorrendo, mas é na região da Boêmia, tá? Eles vão acabar invadindo o Palácio de Praga, vão pegar dois representantes, né, do rei e vão jogar esses dois representantes pela janela. Literalmente, né, eles já estavam perdendo a cabeça por conta dessa política, né, do Fernando II. Esses dois representantes, eles não sofreram qualquer tipo de, vamos dizer assim, machucado, né, eles não foram, tiveram qualquer tipo de machucado mais grave, porque eles acabaram caindo em um monte de lixos e matos também, né. Só que isso daí fez com que o rei ele começasse a pensar assim o seguinte, esses protestantes, eles estão se organizando para fazer uma revolta. E vai acabar, né, que o rei, ele também vai ser muito intolerante, ele meio que não vai, vamos dizer assim, levar a sério as reivindicações dos protestantes e meio que vai ignorar e vai continuar com a sua política aí, né, totalmente apoiando a Igreja Católica, tá? A gente diz
que esse episódio vai acabar marcando a revolta da Boêmia. Gente, uma coisa que começou pequena vai ter assim um caos assim tão grande que vocês não têm ideia. Mas bora lá que eu vou comentando para vocês ao longo do vídeo. No ano de 1619, Fernando II, que era rei da Boêmia, ele também vai herdar, tá, o reino do Sacro Império Romano Germânico. É a famosa família do Habsburgo, que a gente já vinha citando desde a Espanha, né? Quando ele assume o trono, ele vai fazer essa política não só na Boêmia, mas em toda a região da Alemanha. Gente, lembrando que o luteranismo, ele surgiu na Alemanha, tá? Então, para vocês já começarem a entender a magnância, né, disso daí. Muitos checos, eles vão acabar, né, tentando dar um golpe e, né, no governo de Fernando II e vão coroar Frederico V, que era, lembrando, o representante, né, só voltando aqui para vocês verem, era o representante, né, o líder, né, da União Evangélica. Então, quando Felipe II, ou melhor, Fernando II, perdão, quando Fernando II, ele recebe a coroa do Sacro Império Romano Germânico, o checo fala, quem vai receber essa coroa vai ser o Frederico V. E aí, né, o que era uma pequena revolta acaba se transformando, né, numa guerra. E aí a gente vai dizer, né, que o Sacro Império Romano Germânico, que a gente conhece hoje como Alemanha, vai entrar em guerra, tá? Bora aqui então. Esse personagem aqui é o Maximiliano, que eu tinha dito para vocês, né, que eu ia mostrar a imagem dele, porque ele era um dos líderes da Liga Católica, tá bom? Vamos aqui então. Quando tem esse golpe, né, de Estado, o Fernando II e o Maximiliano, eles vão juntar o seu exército, vão juntar a sua força e vão conseguir retirar o Frederico V do trono, tá? E eles vão fazer assim, o seguinte, algumas pequenas reformas, que a gente vai dizer, né, no Sacro Império. Uma das primeiras coisas que Fernando II vai fazer, ele vai retirar toda a liberdade religiosa da Baviera, tá? Ele vai dizer que a coroa na região da Boêmia, ela deveria ser hereditária na família do Habsburgo e não ser mais eleito, tá? Os revoltosos, claro, isso daí é de todos os monarcas, foram perseguidos e mortos. Os bens, né, desses rebeldes, eles foram confiscados e a língua tcheca, ela vai ser proibida e ela vai ter que ser substituída pelo alemão. Uma coisa também que eu quero deixar bem claro aí para vocês, né, que isso daqui vai acabar gerando não só revolta nessas regiões que eu citei, mas assim, em geral, em todo o Sacro Império Romano Germânico, porque a família Habsburgo é uma família muito poderosa na Europa. Então, às vezes, tinha outros grupos que não tinha nem nada a ver com a religião, mas já via, né, a família de Habsburgo com maus olhos por eles terem toda essa predominância territorial aí. Claro que os protestantes, gente, eles não vão ficar de cabeça baixa e eles vão procurar, né, outros personagens que consigam ajudar eles. Nesse caso aqui seria o Cristiano IV, o rei da Dinamarca, tá? Só que a participação do Cristiano IV vai ser uma participação muito rápida, tá? Porque as tropas do Cristiano IV, ela vai ser facilmente derrotada. E uma coisa que eu quero deixar bem claro, que por mais que o Cristiano ele tenha sido derrotado, outras nações vão continuar entrando em guerra, tá, com a família de Habsburgo, mas com o principal objetivo, que nem eu falei para vocês, era de tentar acabar com essa hegemonia. Essa guerra alemã, ela durou entre o ano de 1625 e 1629, tá? Gente, aqui tem um erro de digitação, mas é Cristiano IV aqui, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo arrumar aí para vocês, porque se caso vocês quiserem fazer a anotação, fica mais fácil, ok? Vamos aqui então, dando continuidade, né? A gente falou que foi uma guerra que começou lá na Boêmia,
acabou se alastrando, né, pela Alemanha. A gente vê aqui que a Dinamarca, ela vai ser derrotada, tá bom? Aqui no reinado do Cristiano IV. E já vamos, né, citar aqui a Suécia. Por isso que eu falei para vocês que essa guerra que era da Boêmia se transformou numa guerra alemã. Agora a gente já tá vendo que ela tá entrando numa proporção mundial, né? Então uma guerra que era alemã já tá entrando em característica de uma guerra, ou melhor, mundial não, né? Uma guerra europeia, tá bom? Então a gente tá vendo que algo que começou pequeno se transformou em macro. Então vamos falar sobre a participação da Suécia na guerra aí, tá? Esse personagem que vocês estão vendo aqui é o Gustavo II Adolfo da Suécia, tá? Coloquei ele bem bonitinho aqui para vocês. Fernando II, que nem a gente conseguiu observar, né, que ele tá vindo aí de várias vitórias, ele vai acabar mandando que todos os protestantes devolvessem as terras da Igreja Católica que foram tomadas, né, após o ano de 1559. Eu não sei se vocês se lembram quando a gente falou muito sobre o protestantismo, né, que muitos príncipes da região do Sacro Império Romano Germânico, que eu já citei para vocês, já falei sobre a questão social, política do Sacro Império, e eu eu acho que não tem necessidade, né, de eu falar novamente aqui, até porque tem videoaulas, né, falando sobre esse assunto. Muitos desses príncipes, eles acabaram pegando a religião, principalmente luterana, né? E um dos principais efeitos que eles fizeram foram roubar as terras da Igreja Católica, né? Após o início do protestantismo. E ele vai acabar fazendo com que, né, esses príncipes, esses nobres, devolvessem as terras para a igreja. Então imagine a insatisfação que não vai haver, né, desses principados aí. Fernando II, ele ainda continua, né, com essa presença bastante marcante. E ele vai tentar mudar a política hereditária do Sacro Império, né? Porque o Sacro Império Romano-Germânico, né, o imperador, ele era eleito pelos príncipes. E no caso Fernando, ele vai tentar tornar, né, essa coroa hereditária que ele já tinha feito lá na Boêmia. E que nem eu falei para vocês, como a família de Habsburgo era uma família muito poderosa, acabou, né, trazendo muitos inimigos aí, porque na região do Sacro Império, eles não achavam justo, né, fazer com que fosse uma coisa hereditária, e sim que deveria ocorrer as eleições, né, que nem sempre houve desde a formação do Sacro Império Romano-Germânico. Qual vai ser a participação da Suécia da guerra, né? A Suécia ela vai ser um desses países que vai contestar nessa hereditariedade do trono dos Habsburgo. E por causa disso, a Suécia ela vai acabar declarando guerra e vai entrar em conflito, né, com o Fernando II. Só que o Gustavo II Adolfo, né, ele vai acabar morrendo em combate. E não demora muito para que os exércitos da Suécia acabem sendo derrotados, tá, pelo Sacro Império Romano Germânico, nesse caso aí, né, pelo trono do Fernando II. Então a participação da Suécia na guerra foi uma participação assim muito rápida, tá? Mas que no final, né, do conflito, a Suécia ela vai ter aí os seus benefícios que eu vou estar citando para vocês, ok? Gente, a França, desde o momento que a gente falou, né, sobre a formação de monarquias, a França, a gente observou que ela gosta de se envolver em todos os conflitos. E na Guerra dos 30 Anos também não seria diferente, né? E aqui eu peguei para vocês o personagem, né, o Richelieu, Cardeal Richelieu, isso aqui é bastante importante eu focar, né? Cardeal nada mais é do que um título, né, do clero da Igreja Católica. Ele vai acabar fazendo esse embate contra os Habsburgo. Mas aí vocês parem para pensar assim, o seguinte, nossa, mas os Habsburgo não estavam tentando fortalecer a Igreja Católica? E como assim um cardeal vai se envolver nesse conflito contra, né, o Sacro Império? Gente, a França ela estava muito mais preocupada com essa autonomia, né, desse poderio da família Habsburgo, que nem eu já tinha citado para vocês em outras videoaulas, né? Quando a gente fala assim geograficamente, a França ela tá bem no meio de dois reinos dos Habsburgo.
tem, né, de um lado a Espanha e do outro o Sacro Império Romano Germânico. Então, por isso que ela vai entrar sempre contra a família de Habsburgo, que é uma forma de enfraquecer, né, esse reino aí. Um dos primeiros atos, né, do Richelieu, ele vai acabar rompendo a relação com o Felipe IV, né, que era o rei da Espanha, que eu já citei para vocês, né, o Felipe IV, quando a gente falou sobre a monarquia espanhola. Ele também vai cortar relações com Fernando II, tá, do Sacro Império Romano Germânico, que nem eu falei para vocês, gente, o Fernando, ele vai estar o tempo todo participando, mas já, né, no final aí, né, eu acho que isso daí foi até um dos motivos, né, da guerra ela ter terminado, é porque o Fernando II ele acaba morrendo e quem assume é o Fernando terceiro aqui, tá bom? Ele morre no ano de 1637, tá? Então, às vezes eu acredito que isso acabou enfraquecendo muito também, né? A participação do Sacro Império na Guerra dos 30 Anos. Até porque a gente sabe, né, que quando o monarca de mão firme, forte, com uma liderança, né, com uma presença bastante marcante, ele morre, dificilmente seus sucessores conseguem, né, dar continuidade. E foi isso que acabou ocorrendo, né, no reinado de Fernando III. A França, se vocês olharem a data da morte, né, e o começo do sucesso da França, eu acredito que isso daí tem muito a ver. A França, ela começa a ter um sucesso, né, nessa guerra a partir do ano de 1640, tá? E isso daí a gente já tá falando do reinado de Fernando III. E não só por isso, mas também o ano de 1640, a Espanha, que era uma das que ajudava muito, né, o Sacro Império Romano Germânico, ela estava contendo algumas revoltas, né? Uma era em Portugal, que Portugal estava tentando se tornar independente novamente, né? Lá do período que a gente já falou, que a gente já estudou, que foi sobre a União Ibérica, tá? Né? Que foi a junção da coroa espanhola e da coroa portuguesa, tá? Não só o Felipe IV ele estava enfrentando essa revolta, mas também como uma revolta na Catalunha. Então vamos imaginar, né? O rei da Espanha ele estava tendo 3 embates. Fica até meio difícil, né? Conseguir dar tanto apoio aí para o Sacro Império. Por esse motivo, tanto os franceses quanto os aliados conseguiram ganhar a guerra no ano de 1648, tá? Só uma curiosidade que eu deixei aqui para vocês, tá? Que o Cardeal Richelieu, ele morreu no ano de 1642 e quem assume, né, nesse caso, claro que, lembrando que eu já expliquei para vocês, né, quando a gente falou sobre a França, tanto o Richelieu quanto o Cardeal Mazarino, eles assumiram, né, o governo por conta que Luís XIII, ele era de menor de idade, né, o rei da França. Então, só por esse motivo, esses 2 cardeais acabaram assumindo aí, né, vamos dizer, com o aval da mãe, que nesse caso era regente do trono francês, tá? Só recapitulando aí para vocês não acharem que esses 2 personagens pulou de paraquedas aí. Então, esses 2 representantes da igreja, né, conseguiram aí finalizar a guerra dos 30 anos. Acabou o conflito, né, foi-se assinado os tratados de paz. Esses tratados, né, que foram 2, acabaram firmando, né, a autonomia do catolicismo e do protestantismo. Então, esses dois tratados tentou colocar fim, de fato, né, nesse assunto, colocar uma pedra e dar liberdade de culto e entre outras coisas, né, para essas 2 religiões. Quem saiu ganhando muito, né, com esse conflito, claro que foi a França, que ganhou bastante território. Você lembra lá da Suécia que eu falei para vocês, né, aqui do Gustavo Adolfo, que teve uma participação rápida, mas que a Suécia ia conseguir ganhar algo? Pois é, ela conseguiu o controle do Mar Báltico, tá? A Suíça, que também ajudou a França nesse conflito aí, né? E os Países Baixos, eles tiveram a sua independência reconhecidas, tá? Então isso daí algo foi bastante importante para essas 2 regiões aí. Felipe IV, ele não assinou o Tratado de Paz com a França,
mas ele reconheceu a independência dos Países Baixos. Isso daqui é bastante importante eu estar citando para vocês, porque acaba fazendo um complemento, né, da videoaula que eu falei sobre a Espanha, tá? E eu tinha comentado rapidamente sobre a Guerra dos 30 Anos, e eu tinha falado para vocês que eu ia gravar um vídeo só sobre esse assunto, tá? Bem, nossa, gente, hoje o dia tá demais. Eu começar a gravar o vídeo e a chuva começar a vir só pra me atrapalhar. Eu espero que o final do vídeo dê pra, né, o áudio esteja bom, dê pra vocês terem escutado. Se caso tiver alguma dúvida, coloquem nos comentários que eu estarei respondendo, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau, tchau, turma!